respondeu com um tom definitivo. Não havia mais detalhes a serem dados. Para ela, aquela conversa já tinha ido longe demais. David percebeu que não conseguiria obter mais respostas naquela noite. Ele se levantou, ajeitou o casaco e deu um passo para trás. Voltarei amanhã se precisar de mais alguma coisa, disse ele olhando diretamente para ela, mas Clara desviou o olhar, como se já tivesse se desconectado da breve interação. Enquanto David se afastava, sentiu uma pontada de desconforto, como se estivesse deixando algo importante para trás. Mesmo quando voltou para o conforto de sua casa, as imagens de Clara continuavam a pairar em sua mente. No dia seguinte, David seguiu sua rotina. Reuniões com empresários importantes, discussões sobre novos investimentos, jantares sofisticados com pessoas que ele mal conhecia. Mas tudo parecia um eco distante, algo que ele fazia no automático, sem mais se envolver emocionalmente. Em meio a tudo isso, a imagem de Clara nunca o deixou. Por mais que tentasse se concentrar no trabalho, havia algo naquela mulher que o prendia. Você está mais distraído do que o normal hoje, comentou seu sócio, Gustavo, durante um jantar de negócios. Só pensando em algumas coisas, respondeu David, sem muita vontade de continuar a conversa. É alguém, né? Provocou Gustavo rindo. Não me diga que finalmente alguém mexeu com o coração de pedra do David Carvalho? David apenas sorriu de canto, tentando encerrar o assunto, mas a verdade é que nem ele sabia exatamente o que sentia. Naquela noite, David decidiu voltar ao lugar onde havia encontrado Clara. Estava curioso, mas também havia algo mais. Quando chegou, viu que ela estava novamente sob a marquise, no mesmo lugar, com a mesma expressão cansada. Desta vez, ele trouxe mais do que comida. Tinha roupas, cobertores e até um pouco de dinheiro. Ao se aproximar, percebeu que Clara o reconheceu de imediato, mas seu rosto não expressou nada além de uma leve surpresa. David estendeu as roupas e cobertores. Para você, disse ele, esperando uma reação diferente da noite anterior. Clara olhou para as coisas por um momento e, sem dizer nada, pegou o que ele oferecia. Não havia agradecimento, mas David também não esperava isso. Ele sabia que para alguém na situação dela, confiança era uma moeda rara. Você não devia fazer isso, Clara murmurou, ainda olhando para as roupas que acabara de receber. Fazer o quê? Perguntou David intrigado. Achar que pode mudar a vida de alguém com um pouco de caridade, disse Clara, olhando para ele com um misto de raiva e tristeza. David não respondeu de imediato. Sabia que ela tinha razão, mas algo dentro dele o impedia de desistir. Ele não estava ali apenas por altruísmo. Havia algo mais que ele não conseguia identificar. Nos dias que se seguiram, David não conseguia evitar voltar àquela esquina, sempre tentando descobrir mais sobre Clara. Ela continuava relutante em aceitar qualquer ajuda que ele oferecia, mas não conseguia esconder o cansaço nos olhos cada vez que o encontrava. Mesmo assim, Clara era uma mulher de poucas palavras, sempre mantendo uma barreira entre ela e David, como se recusasse a permitir que ele conhecesse qualquer parte de sua história. Você sempre volta, disse Clara em uma noite, com um tom que misturava curiosidade e irritação. Talvez porque eu ache que você merece mais do que isso, respondeu David, apontando para as ruas ao redor. Ela soltou um riso seco sem humor. Todo mundo acha que sabe o que é melhor para os outros. Você acha que tem as respostas para a minha vida? David olhou para ela pensativo. Não acho que tenho as respostas, mas acho que posso tentar ajudar. Clara virou-se, mexendo no cobertor com desdém. As pessoas como você não entendem. Você chega, me oferece algumas coisas e depois vai embora para a sua vida perfeita. Mas eu fico aqui. Nada muda. As palavras dela o atingiram com força. David sabia que havia alguma verdade no que ela dizia, mas não se sentia intimidado. Havia algo nela que o desafiava a continuar voltando. Ele não queria apenas oferecer uma ajuda passageira. David queria entender Clara, e isso o deixava inquieto. Em uma tarde nublada, enquanto Clara observava os transeuntes, uma senhora passou apressada e lançou um olhar de reprovação. Essas pessoas na rua, não têm vergonha, não? Murmurou a senhora, enquanto ajustava sua bolsa de grife, sem perceber que David estava por